Importante dois telefones. Eu peço que as pessoas que queiram anotem. São os telefones do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, que, como falei, tem 10 conselheiras e 2 conselheiros. São pessoas que são eleitas por voto e cumprem essa função da defesa das crianças e dos adolescentes. Ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que liga para o Conselho Tutelar e diz: olha, tem um guri que roubou aqui. Ele entrou no meu pátio, juntou umas roupas e saiu correndo, vocês têm que buscar aí, tem que pegar ele. O Conselho Tutelar é o contrário, ele é para defender, claro. Eles podem ir lá, bom, se essa criança está roubando, tem alguma coisa errada, então vão lá na família, vão ver o que está se passando, mas para proteger. Então não vamos esquecer nunca, o Conselho Tutelar não é um órgão repressor, não faz o papel de polícia, de brigada, de guarda municipal, seja o que for. O Conselho é para defender as crianças e os adolescentes. Agora, há poucos dias, esteve lá no centro de Novo Hamburgo, na praça, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e ao Abuso Sexual. Então, os conselheiros entregaram alguns folders, algum material de propaganda, constando esses telefones e pedindo para as pessoas, então, que elas participem. Como diz a nossa entrevistada, o silêncio só favorece o agressor. Às vezes, uma cunhada, um tio, um vizinho, percebe que as crianças estão diferentes, mudaram de comportamento de forma muito significativa e que pode ser que esteja acontecendo isso. Então, pode ligar para o Conselho Tutelar anonimamente, não vai haver identificação, eles não vão chegar na casa, olha o vizinho, o Aurélio Deck, ele disse que ele acha, não tem nada disso. Isso é um ponto de honra deles, não dar jamais identificação de quem quer que seja que preste uma informação. Então eles vão, com jeito, eles vão ver o que está se passando e vão investigar, porque muitas vezes, isso já ocorreu, que conseguiram no início, conseguiram evitar que a coisa tivesse continuidade. Então é importante que digam, que denunciem. E fizeram um apelo especialmente aos educadores, porque os professores, como diz a nossa entrevistada, uma professora dela notou: por que os desenhos sempre pretos? Por que sempre escuros? Por que não tinha cor? Porque ela levava uma vida extremamente triste. Nós usamos essa passagem na crônica, mas a professora parou por aí. Ela poderia ter insistido um pouco mais, talvez fazendo com que aquela criança se abrisse com ela. Mas a professora, não se sabe dos motivos, talvez até por cautela, deixou assim mesmo. Não foi falar para a mãe, não foi falar para o pai, não foi falar para ninguém. Deixou a coisa assim. Então, tem 2 telefones importantes, podemos verificar. 3524-4284. De novo, 3524-4284. Esse é o telefone fixo, horário de expediente, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Agora, das 5 da tarde até o outro dia às 8 da manhã, ou seja, a noite inteira, a madrugada toda, pode ligar para 9701-8406. 9701-8406. E esse é o telefone do plantão, sempre, funciona 24 horas, a partir das 5 até as 8 horas do outro dia, e fim de semana todo o tempo. Então, sábado e domingo, qualquer horário, mesmo de madrugada. 9701-8406. Esse é o telefone que pode ser acionado para denúncias. Não precisa investigar e ter 100% de certeza. Quando houver uma suposição de que pode estar ocorrendo, esse é o momento de já chamar a atenção do Conselho Tutelar. Vamos conversar mais um pouquinho. Nossa entrevistada, a quem eu agradeço muito a presença, estava bastante emocionada, e eu peço desculpas também que a própria Juliana, minha filha, que estaria participando do segundo bloco, preferiu que eu continuasse com a entrevista. Ela que tem um menino, o Davi, de 3 anos, meu netinho, então acho que ela ficou um pouco tocada também. O pai dela já está meio surrado, né, com repórter de polícia há tantos anos, a gente vai
com o coração apertado e às vezes doído, mas a gente enfrenta as coisas, a gente acaba se acostumando. Mas esse tema com ela, eu confesso, naquelas 2 horas que nós conversamos, foi uma das coisas mais tristes que eu ouvi em toda a minha vida de repórter, inclusive com a fase policial, que eu atuei bastante. Tu falaste com toda a sinceridade que houve um momento, mais de ano isso, que tu tinha um desejo de querer ser guri, porque tu achava que os guris não eram assediados e agredidos como as meninas. Tu tinha uma vontade que se talvez tu pudesse ser como um guri, aquilo parasse de te acontecer. Tu consegue explicar um pouco? Se vestir como menino, brincar com brincadeira de menino, andar no meio dos meninos parecia que era mais seguro, e não ter as meninas perto, porque às vezes elas queriam brincar comigo, mas eu tinha medo que elas iam na minha casa e sofressem também, que ele fosse fazer a mesma coisa com elas. Então eu era arredia, eu falava palavrão, eu era que nem um menino mesmo. Tu tratava mal as amiguinhas para elas não ir na tua casa? Não ir na minha casa. Mesmo que elas fossem queridas contigo, tu... Sim. Aí a mãe delas não deixava elas ir na minha casa, ou andar comigo, porque não... Tu era muito agressiva com ela. Sim. E aí, de uma certa forma, também protegia elas, porque eu não queria que acontecesse com elas isso. E chegando numa idade, eu mesmo cortei meu cabelo, não queria usar cabelo comprido, não queria usar brinco, não queria... Até hoje tenho um pouco de aversão à maquiagem, a ser muito feminina, porque eu não gosto de chamar atenção, de que as pessoas ficam olhando, que os homens ficam olhando. Então eu prefiro andar mais normalzinha, sem nada de adereços, que a gente acha que prevalece sobre quem é abusado, acha isso. Mas tu chegou a sentir algum sentimento de culpa, assim, de que será que eu estou chamando a atenção? Será que eu estou... A gente pensa isso. Por que ele faz? Tu tinha um sentimento de culpa em algum momento? Parece que a gente... Achando que tu estava estimulando aquilo. A gente pensa isso. Mas era um sofrimento pior ainda, era mais forte. Porque ainda me culpava, porque achava que eu era a roupa que eu estava usando, ou se eu usasse brinco, ou se eu deixasse o cabelo comprido, se eu fizesse uma trança no meu cabelo, poderia ser pior ainda. Então eu preferia não fazer nada disso e me esconder atrás de uma forma não tão chamativa, não sendo uma menina bonita, não sendo cuidada. Talvez não fosse adiante tanto, né? Talvez pudesse ter sido interrompido antes. Sim. Porque com os guris, tu falaste que isso tem muito menos frequência, né? Sim, pelas pesquisas que a gente vê, pelo tudo de coisas que eu já vi, reportagens, na maioria das vezes são as meninas. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, para as mães usarem, as meninas botarem vestido, tudo bem, é lindo uma menina de vestido e coisa. Botem um shorts embaixo das meninas, para não... qualquer coisa. Short por baixo do vestido, tu diz. Que dificulte o fato de uma criança sentar no colo. Ninguém às vezes vê com uma maldade, mas às vezes a maldade está do lado da gente e a gente não vê. Perto da gente, muito perto. Tu acha que, inicialmente, há uma certa confusão entre carinho, de afetivos? Como é que funciona isso? Eu acho que a criança, quando é muito pequena, ela não sabe diferenciar quando é um carinho de pai ou de um amigo, do que já é uma coisa que a pessoa está, né, se passando com ela. Ela não tem essa noção, ela acha que é carinho. A pessoa gosta de mim, a pessoa quer que eu fique no colo, a pessoa... Então ela não tem noção. Eu acho que é com mais idade, com 5, 6 anos, que ela começa a notar que talvez eles levam para outro lugar, não fica na frente das pessoas, dos familiares, né? Por que só faz carinho quando está longe? Só trata bem, né? Entre aspas, quando está longe.
E a criança acho que começa a ter essa noção. E aí começa a surgir um pouco de força também, força física, né? Para evitar que grite, para evitar que chore, para evitar... Então, isso vai assim agravando. Sim. Tu acha que, sei lá, essa pergunta um pouco difícil, não precisa nem responder se não quiser, mas as mães não percebem ou em algum momento elas teriam um medo terrível de tentar cobrar isso? Como é que tu imaginou que isso pudesse ter acontecido? Eu acho que essa é uma das piores partes, porque é uma coisa que até hoje não se identifica. Se é a falta de aviso, se é falta de cuidado com o filho ou com a filha, que não nota o que está acontecendo, de ver um choro e perguntar o que está acontecendo e não se obtém a resposta. Algum motivo tem. E talvez elas, eu acho que é medo. É o fato de o agressor manter o lar, manter um nível de vida. E para elas é bem difícil, eu acho também, né? Dizer, gritar isso para todo mundo ouvir que por que se separou, por que aconteceu. E é um fardo também que vai cair sobre a criança, né? Se chega o pai e a mãe se separar por causa dela, é medo de rejeição, é medo de culpa, vários aspectos que tem que é envolvido, é muita coisa. Ainda mais quando é dentro de casa, assim. O que a gente percebe, em alguns casos, em grande parte dos casos, é que a criança se molestada, como infelizmente aconteceu contigo, então eles procuravam tirar a criança do lar e levar a criança para uma creche, para um abrigo, enfim, para uma instituição. Mas há uma corrente que diz, não, tem que tirar o agressor. É o agressor, porque senão para a criança fica pior. Sim. Ela vai ficar longe da mãe, ela vai ficar longe da sua estrutura, né? Sim. Então, tu acha também isso? Por exemplo, seria uma dor muito grande se tu, além de tudo, tivesse que sair da tua própria casa. Sim. Mas eu acredito que na maioria das vezes também, talvez seria melhor, né? Fosse para longe, porque por mais longe que se vá, a ferida vai junto, não vai ficar lá dentro e fica pro resto da vida. Não adianta a gente sair de casa, a gente sair, que nem eu já não tenho mais ele aqui, ele já morreu, mas a ferida continua e vai continuar, sempre vai estar ali. Só que o alerta está sendo dado, que consiga um dia abrir o jornal e nunca mais ver uma história dessa. Estampada no jornal de um pai, de um tio, de um avô, de um padrasto, fazer isso com uma criança. Não se faz com ninguém, é um tipo de violação que não tem, a pessoa não tem ideia do mal que faz na vida de uma pessoa. Carregar isso pro resto da vida é um peso. Eu às vezes parece que não vou conseguir carregar isso. Para encerrar, tu te contasse que quando tu fizesse 15 anos, uma data especial, enfim, na vida de todas as pessoas, mas aí foi a madrugada que tu disse, chega, tu ameaçando com as tuas próprias mãos, quer dizer, foi um basta. Sim. E nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu, eu disse para ele que nunca mais ele ia botar, quando eu vi que eu já tinha força suficiente para lutar com ele, e eu vi que estava aumentando a minha raiva, estava aumentando, eu estava com medo disso, de, sei lá, de fazer alguma coisa pior contra ele. Mas quando eu vi que realmente eu já conseguia, a minha voz já, talvez eu disse que ali acabava, nunca mais ele ia botar a mão em mim. E realmente foi, depois de muito tempo, ainda apanhei muito, sofri muito na mão dele, mas os abusos cessaram naquela noite. Graças a Deus. Obrigado pela tua presença, agradeço de coração, ressalto de novo a coragem que tu tens. Se uma criança não for molestada por causa do teu depoimento, eu acho que nós podemos ficar felizes. Nós todos vamos ficar. Vocês também, que nos deram o privilégio de ter acompanhado um assunto indigesto e que precisa ser tratado em favor dos pequenos que sofrem silenciosamente e sofrem muito. Boa noite. Voltamos a nos ver semana que vem.
Um abraço. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. The Broadway.